Um pouquinho dessa questão envolvendo o palanque eleitoral, porque ontem o presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, ele fez, né, um discurso em defesa da intervenção. Outros deputados do Rio também seguiram no mesmo sentido. Você acha que virou um palanque eleitoral essa questão toda envolvendo a intervenção? Patrick, o ano de 2018 começou com a assinatura desse decreto. O ano político eleitoral, numa manobra que surpreendeu e desmontou e deixou perplexos muitos, né? O Rodrigo Maia foi o primeiro deles, porque havia anunciado a intenção de liderar desde a Câmara uma política, uma agenda que teria a segurança pública como um dos principais pilares, um dos pilares fundamentais. E o Temer se antecipou a essa agenda e a trouxe para o governo federal, esvaziando o presidente da Câmara. Foi o primeiro a passar o recado político e demorou dias a se recuperar. Só foi se recuperar no discurso de ontem. Bom, mas tardio, né? A primeira reação dele, nós sabemos, foi de contrariedade. Pessoalmente contrariado, né? Aí tem as reações políticas diversas. A mais curiosa é do Jair Bolsonaro. Porque, com todos os méritos, é preciso dar, ele foi aquele que, com muita antecedência, identificou essa bandeira como aquela que é a mais importante para a população, estava sozinho com ela e, de repente, viu numa medida concreta, porque, afinal de contas, ele não tem, o presidente da República tem a caneta, numa medida concreta, o Temer trouxe para si essa bandeira também. E mais, trouxe essa bandeira com um senso de prioridade. Porque uma medida com uma intervenção federal, uma medida de exceção, nunca antes feita, traz para aquele que a assina o caráter prioritário. Então, agora, essa bandeira, olha que coisa, a bandeira da segurança pública, que era do Jair Bolsonaro, agora está dividida com o Temer, sendo o Temer o pauteiro do assunto. E todos os adversários, todos sem exceção, terão que se orientar a partir dela. Os petistas estão loucos. A Vera ontem falou, agora os petistas, Humberto Costa estava na tribuna do Senado, aos berros, lamentando que o governo tivesse desistido da reforma da Previdência. Olha que loucura. A falta de capacidade, dizendo que o governo Temer está num processo de bolsonarização. Ou seja, encontrando para si, trazendo para si uma agenda político-eleitoral que ele chama de marqueteira. E isso tudo, Patrick, porque há da parte dos atores envolvidos, embora a gente não possa medir ainda na prática, efetivamente, os resultados da intervenção federal, nem político-eleitoralmente, nem na vida do cidadão brasileiro, mas há uma sensação de parte dos políticos, de que essa intervenção pode trazer muito rapidamente benefícios políticos para quem a encampa. E aí, Patrick Santos, agora começou, a campanha começou. Aliás, Vera, a gente falou dessa questão envolvendo a exploração eleitoral desse episódio. Segundo informa a coluna Painel da Folha, hoje a cúpula do DEM já dá como certa a candidatura do Temer à reeleição. Você tem alguma informação sobre isso? Esse de fato está ganhando corpo, enfim? Olha, é controverso, ainda tem muita gente que acha que no fim das contas o presidente vai fazer um cálculo, o MDB vai fazer um cálculo, principalmente levando em conta o interesse do partido nos estados, e pode optar por uma aliança que pode ser com o PSDB do Geraldo Alckmin ou com outros partidos. Não está dado, mas o que há, e isso sim é incontroverso, é que ele abandonou de vez aquele discurso de posso fazer o que quiser, pois não sou candidato à reeleição. Possibilidade de que ele se candidate à reeleição é real, está dada, e tem uma agenda sendo costurada para dar a ele esse discurso. De um lado, a recuperação da economia, e de outro, uma política de recuperação do país, da segurança pública no país, que se deteriorou muito nos últimos anos, nos governos Dilma e Temer. Portanto, uma agenda que seria de correção de algo que se deteriorou em seu próprio governo. E depende, como disse o Andreasa, dele obter sucesso nisso, que é uma cartada ousada que ele deu, uma cartada bem arriscada, e que depende de ter algum sucesso para mostrar. A segurança pública, da mesma maneira que é um problema sério, é um problema em que ações emergenciais como essa tendem a surtir um efeito, pelo menos imediato, rapidamente.
Se esse efeito vai ser duradouro, depende de outras medidas adicionais, do ponto de vista legal, do ponto de vista organizacional, depende de um monte de coisas que eu não sei se vão ser feitas concomitantemente. A gente até pode discutir, tem uma pauta legislativa sendo engatilhada para vir de apoio à intervenção no Rio. Mas a gente não sabe se esse ímpeto de segurança vai ter fôlego, vai ter método e vai ter dinheiro. E precisaria disso para que ele fosse bem sucedido no longo prazo. Mas no curto prazo, se o crime organizado não resolver bancar o choque e aí a gente não partir para uma guerra explícita, a tendência é que a intervenção tenha um efeito mais ou menos rápido, de melhora na percepção de segurança no Rio de Janeiro. E aí isso passa a ser um trunfo até a eleição. A gente está falando de uma corrida, se a gente for fazer uma analogia com o atletismo, uma coisa tipo 200 metros rasos, 100 metros rasos, uma coisa de curta distância. É isso aí. Para um tiro longo, eu não sei se ele tem esse fôlego todo, mas para uma coisa Usain Bolt um pouco mais ou um pouco maior, eu acho que dá. O que você acha, Madu? Olha, ser candidato, dizer que é candidato, qualquer um pode ser, né? Até eu posso dizer, o meu cachorro, o Billy, né? Se tiver dentro dos direitos políticos, também pode se declarar candidato. Eu acho que é uma coisa meio ridícula, sem o menor sentido. O que eu acho assim, abominável é esse combate à violência, essa intervenção na área de segurança, ser prioritariamente uma manobra política, marqueteira. Isso aí é uma coisa tão interesseira, tão mesquinha, tão pequena, mas realmente num sujeito como Michel Temer, isso não é uma coisa de se estranhar, não. Da mesma maneira, André, você esperar a coerência e honestidade do PT muito me espanta. É ótimo você mostrar, né, o senador por Pernambuco, né, o vampirão lá, o cara do escândalo do sangue, que agora mudou o discurso, agora o PT clama pela reforma da Previdência. Só mostra quanto que é um partido oportunista, desonesto, populista, irresponsável. É por isso mesmo que nós estamos hoje nessa situação, né? Para terminar aquele meu raciocínio enorme que eu estava fazendo do Sobral Pinto, assim, ele falou, eu conheço Peru brasileira, não conheço democracia brasileira. Da mesma maneira, eu conheço remédio genérico, Vera. Mandato genérico, nunca ouvi falar. Entendeu? Então, Ô, Madu. Oi, fala, André. Não, conclua, por favor, desculpe, depois eu falo. Concluindo o seguinte, eu procuro ver as coisas como um todo, né? Em vez de examinar as coisas pontualmente, não que isso seja desimportante, mas ver as coisas como um todo, juntar as peças, né? Ver a floresta. A situação do Brasil é grave, né? Do ponto de vista de médio prazo, de curto prazo, de longo prazo. Você tem uma classe política que tenta tirar partido dessa situação, né? Numa visão absolutamente tacanha, né? E isso não nos caminha a bom termo, né? Daqui a pouco você vai ter o habeas corpus genérico, por exemplo, tem o genérico de habeas corpus, né? Assim que você tem um mandato. Mas tem habeas corpus coletivo, que a gente até vai discutir aqui hoje. Pois tá na pauta. Count me in, como dizem os americanos. Habeas corpus coletivo, count me in. Me explique isso, por favor. Vai lá, André Azar. Pessoal, é o seguinte, porque também as famosas UPPs, né, as Unidades de Polícia Pacificadora, foram desde sempre projetos político-eleitorais, projetos marqueteiros. Sempre houve quem os denunciasse. Por esse motivo, também deu no que deu. Não é simplesmente porque não houve investimento complementar. É porque serviu de alicerce marqueteiro para as eleições do Sérgio Cabral, para a reeleição do Sérgio Cabral, até mesmo para a eleição do PT, para a eleição da dona Dilma Rousseff, em 2010. Tá? A desgraça do Rio passa por projetos como esse. No entanto, naquele curto período em que nos enganou,
a mim jamais, mas a muita gente, as UPPs serviram para, como a Vera disse, em tiros curtos, e nós estamos falando de um tiro curto agora, nós estamos em fevereiro, uma eleição em outubro é tiro curto, basta essa percepção de melhora, o sentimento de melhora num cenário de desgraça, precisa de muito pouca coisa. Então, o ponto aqui é o seguinte, eu não acredito, pessoalmente, que o Michel Temer consiga reverter a sua impopularidade. Não a ponto de se tornar um candidato competitivo, por isso não acredito em sua candidatura. Outra coisa é identificar um crescimento do governo Temer, não do Michel Temer candidato, mas do governo Temer como instituição, como conjunto, como máquina. Com as melhoras da economia, e eu estou entre os que apostam que nós chegaremos ao segundo trimestre desse ano com o brasileiro sentindo no bolso essas melhorias, mas essa sensação, que não precisa ser muito grande, de melhoria na percepção de segurança pública, podem fazer sim com que o governo Temer chegue a meados desse ano como grande eleitor para 2018. Algo que no final do ano ninguém apostava. É disso que eu estou falando. E não dá para falar no ano eleitoral de medidas de segurança pública, sejam quais forem, ainda que virtuosas, nós temos dúvida, sem tratar do componente político. Elas sempre são assim, sempre serão político-eleitorais.